Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do Gestão Aberta. Que alegria ter você aqui para mais um bate-papo que espero que possa te ajudar aí com insights, com ideias, você que já empreende ou você que deseja empreender. É para isso que nós estamos aqui, ouvir boas conversas empreendedoras, né, Gabi? Isso mesmo, e hoje a gente tem uma convidada super especial, Ana Rodrigues está aqui com a gente. Ana, obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada eu. E a Ana foi assim, a Gabi é sua seguidora há bastante tempo. Seguidora raiz. É seguidora raiz. E, Ana, a sua história, gente, devia ter gravado já no começo, né, quando a Ana chegou. Mas, Ana, muito inusitada a sua história. Nos conte de onde começou. Era uma vez, aonde eu estava, para onde eu fui e como eu vim parar aqui em Londrina e fazer aquilo que vocês fazem hoje. Então, quando eu me apresento, né, eu costumo dizer, eu sou vendedora, né? Hoje eu sou empresária, né? Empreendedora, mas eu sou vendedora, porque não adianta. Eu sempre, toda vez que eu falo sobre vendas, eu sempre falo, todo mundo sabe vender. Venda é treino, né? Então, eu digo que eu vendo desde a primeira vez que eu monetizei uma venda, eu tinha 14 anos. Foi na escola. Eu queria ganhar dinheiro, né? Eu queria, sei lá, comprar bala nessa época, não sei, alguma coisa desse tipo. E aí eu virei para minha mãe e falei, mãe, a senhora pode comprar umas bijuterias, né? Lá em Belém a gente chama bijuteria. Lá no centro, e eu posso levar para a escola para vender? Ela virou e disse, posso. Sim. E aí eu levei para a escola, e aí eu vendi tudo. E aí no outro dia chamaram a minha mãe e disseram que não era mais para eu levar, porque eu causei tumulto na escola. Como sempre, a Ana causando. E aí, depois disso, meu pai é vendedor, né, também. A minha história com vendas, ela vem desde 16 anos. Eu comecei a trabalhar no shopping como vendedora e logo eu fui gerente, né? Larguei tudo, porque eu também tenho, assim, uns repentes, né? Não quero mais. Larguei tudo porque eu achava que estava me atrapalhando na faculdade. E eu virei pro meu pai e disse, pai, não quero mais, vou largar. Era amigo dele. Mas conte para quem está nos ouvindo. Isso é no Belém do Pará. Isso! Eu sou de Belém do Pará, por isso esse sotaque. É por isso esse sotaque. Muita gente deve ter achado aí que eu sou do Rio de Janeiro. Porque o povo fala, não, mas você não é do Rio de Janeiro? Sou do Belém do Pará. Belém do Pará, isso mesmo. E aí eu vendia, né, nas lojas de shopping, né? Decidiu parar e falou assim, eu quero alguma coisa diferente. Aí eu trabalhei em banco, né? Isso é tudo dos 17 aos 24. Com 24 anos, eu casei com meu primeiro marido. O Vitor é o meu segundo marido. Eu casei e aí o meu pai, como vende chassi de ônibus há muito tempo, acho que meu pai já está há 40 anos no ramo, sei lá, 35 anos no ramo. Ele virou e falou assim, filha, o representante da Caio Induscar está precisando de uma vendedora. Pai, ele está precisando de uma vendedora ou um vendedor? Né? Porque é um ramo completamente masculino. E aí o meu pai bem falou... específico. E assim, o ramo é de pessoas mais velhas. Uhum. Né? O meu concorrente tinha 30 anos a mais que eu. Para vocês terem noção. Uhum. E aí eu disse, pai, eu vendia roupa nessa época, tipo, eu era sacoleira. E aí eu virei e disse assim, pai, eu topo. O que ganha, né? Quanto eu vou ganhar? Porque eu vejo esse pessoal aí, é tudo rico, né? Falava pra ele. Aí ele disse assim, eles vão te dar um carro. Não tinha carro ainda, andava de ônibus. Eu disse, opa, começou a melhorar. Eles vão te dar um carro, comissão, alimentação. Só que assim, a empresa tá meio falida. Então, não te empolga que tu não vai vender no início. Pra mim, né? Uhum. Me desafiando, né? O meu pai me desafiando. Aí eu virei e disse, tá bom. É isso que eu quero. Tudo que precisava, né? É tudo que eu preciso, um desafio. A gente vai falar mais sobre isso depois. E aí eu virei pra ele e falei, eu topo, então. Eu não tenho carro, vou ter carro, né? Sim. Já tô no lucro. Já tô no lucro, então eu calculo as coisas dessa forma. E aí fui, no meu primeiro mês de trabalho, eu não tive treinamento nenhum. O gerente foi lá, conversou comigo. Na outra semana eu já estava vendendo. E no primeiro mês eu vendi 10 ônibus.
Que isso, Olha. Pasmem. isso deve ser um baita de um resultado para o segmento. Sim, e naquela época a comissão era, assim, naquela época, né, eu tinha 24, hoje eu tenho 43. Naquela época a comissão em cima de um ônibus girava em torno de R$ 1.400. Então, assim, eu já ganhava bem, só que eu não tinha um montante na minha conta. Sim. Por quê? Porque eu pegava o dinheiro e reinvestia. Comprava roupa para vender, em São Paulo e em De Fortaleza. repente você vê uma oportunidade assim, poxa, existe uma oportunidade que eu consigo ganhar dinheiro, fazer volume. Gente, quando caiu quase R$ 18.000 na minha conta, eu disse, tô feita. Já não quero mais nada, só quero ônibus. Quando é que a gente pode vender mais? Tô aqui pronta. Cadê? E aí foi assim, né? Passei 10 anos trabalhando nessa empresa. Olha. Caio Induscar, como representante comercial Pará e Amapá. Foi uma escola para mim, né? O meu gerente era uma pessoa bem mais velha, é uma pessoa bem mais velha, né? E ele me ensinou muito sobre vendas, né? Sobre atendimento ao cliente. Então, foi realmente... Eu tratei só com portugueses, né? Então, era um relacionamento... Eles são grossos, eles são diretos. Então, foi uma escola realmente. Em todos os sentidos. E aí, o Vitor, meu marido... Calma aí. Com 28 anos, eu me separei. E aí, com 30, eu conheci o Vitor e casei com 2 meses de namoro. Olha. Pá! Minha vida é uma loucura. Estamos percebendo, tudo é muito intenso. A pessoa é muito né? intensa, a pessoa é muito intensa, né? E aí, casamos com 2 meses de namoro. Nós estamos juntos já, vamos fazer 13 anos. Olha que legal. Temos um filho de 9 anos. E são 13 ou 14? Eu vou fazer 13 ou 14, alguma coisa assim, tá, gente? Não sou boa com datas. E aí, quando eu completei 10 anos de empresa, eu tinha acabado de ter o Paulo, e aí o Vitor virou para mim e disse assim, a gente viu um post no Instagram de uma Musa Fitness, que estava vendendo franquias lá em Orlando. E eu olhei para o Vitor e falei assim, Vitor, cara, vamos para Orlando? Tá muito monótono Ai, vida. não, gente. Olha, tinha acabado de vender 10 BRTs, tipo, a minha comissão de 10 BRTs foi assim, surreal. Ninguém... Eu estava disputando com mais 3 empresas e assim, eu consegui fazer aquela venda. Nem eu, no final, assim, eu disse, meu Deus, consegui, sabe? E aí, eu mostrei esse post para ele, Paulo tinha acabado de nascer. Tipo, Paulo tinha um mês. Nossa. Eu não estava nem trabalhando ainda de novo. Eu disse, Vitor, o que tu acha da gente ir para Orlando? Vamos? Aí ele, vamos daqui a 3 meses ver como é. Tenta marcar aí, manda um e-mail. Mandei um e-mail, marcamos, fomos embora para Orlando para uma reunião. A princípio, só para reunião. Só para reunião. E aí chegamos na reunião, a gente achou um negócio muito estranho. Só que tinha um intermediador, né, nesse processo todo. E a gente ficou muito amigo do intermediador. Inclusive, nós somos amigos até hoje. Eu sou super amiga da esposa dele. Ela tem uma clínica gigantesca lá em Orlando, que chama Tonya Beauty. Gigantesca. Então, eu fui uma das primeiras pessoas a fazer sobrancelha com ela, que ela abriu assim. Então, assim, tem toda uma história, né? E aí, esse intermediador chegou pra gente, escutou a gente depois, né? A gente achou muito estranho, né? A gente não tá seguro, né? A gente vai pegar todo o nosso dinheiro e vai colocar numa coisa que a gente não domina, a gente nunca vendeu suplemento, a gente não é da área, então a gente não vai fazer. Aí a gente virou pra ele e falou assim, mas tu acha que tem alguma outra coisa aqui? Porque assim, eu já fiquei frustrada, né? Eu já tinha planejado alguma coisa na minha cabeça. Tu acha que tem alguma outra coisa aqui em Orlando que dá pra gente fazer? Já botou aqui, né? Tô aqui, eu já tinha marcado reunião com o advogado, porque eu já ia abrir empresa lá, independente de qualquer coisa, porque aí eu já ia começar a ver a questão do visto, né? Que era o visto que a gente tinha que tirar aqui, é uma coisa L1, era um visto, eu não entendo nada disso, porque era o Vitor que fazia tudo. Mas tinha que abrir empresa, né? E aí o Vitor conversando com o Felipe, o Vitor começou a falar, né, que foi cortar o cabelo e tomou cerveja, e ele, cortar cabelo?
Tomar cerveja? Eu, Vitor, sim. Como assim? Me explica isso. Aí o Vitor explicou, ele disse, gente, isso aqui... Tá aí, Vitor, teu negócio. Isso aqui vai bombar aqui em Orlando, isso não existe aqui. Que são as barbearias que existem aqui, né? Há muito tempo já. Mas não existia lá. E aí os loucos resolveram montar uma barbearia. Vocês acham que deu no quê? Porque o Vitor não é barbeiro. Né? Eu não ia estar lá dentro. Sim. Eu ia para ser dona de casa. Então, eu ia largar tudo. Isso não quer acontecer, né, gente? Sim. Não tinha como eu ser só dona de casa. Entendeu? Eu poderia também ser dona de casa, como eu fui, mas não só. E aí a gente deu a ideia, então vamos. Chegamos no Brasil, daqui a 6 meses a gente vai. Foi exatamente assim. Conversei com o meu gerente. Aí ele, Ana, não faz isso, cara. Eu disse, eu vou. Conversei com a minha mãe e meu pai. Meu Deus, tu é louca. Tu és completamente louca. Não, porque no casamento eu liguei pra minha mãe um dia antes e disse, mãe, vamos ali no cartório que eu vou casar. Hã? Não. Porque ela já estava acostumada com as... Ô, Ana, e você acredita que, pela que você está contando, pela sua vida ser muito intensa, um bom empreendedor é algo muito interessante que você disse. Tem que estar conectado, tem que se conectar. Às vezes a oportunidade não está onde eu vi, mas está em alguém que eu encontrei. Essas conexões hoje fazem sentido quando você olha na sua trajetória de sucesso? Com certeza. Porque o empreendedor, a pessoa que quer empreender, a pessoa que nasce para empreender, ela não pode ter medo. O medo, ele não combina com o empreendedor. Ótima dica. Ótima dica. Não. E tem uma fala que diz, está com medo, vai com medo mesmo. É assim. Eu não tenho problema nenhum, eu vou com medo mesmo. É como o Flávio Augusto fala, né? Para empreender, no ramo de empreender, não existe estabilidade. Então, se você procura por estabilidade financeira, você vai ter que ser um CLT, você vai ter que fazer um concurso público. E graças a Deus que existem essas pessoas que gostam disso. Isso, exatamente. É isso aí. Né? Porque senão o que seria da gente? Se não tivessem essas pessoas que gostam de fazer esse trabalho. Sim. Eu não gosto, eu nunca gostei. Inclusive, eu escrevi ontem numa caixinha do meu Instagram que eu não gosto nem de prestar serviço. Uhum. Tipo, eu não gosto nem de ser funcionária. Uhum. Eu posso fazer? Posso, né? Mas, por exemplo, fiz agora para a empresa do meu marido, né? Porque é meu marido. Sim. Mas, assim, se alguém quiser... Não, eu quero que a Ana trabalhe dentro da minha empresa. Não, eu dou consultoria, é diferente. Eu vou lá na tua empresa, eu preparo, eu vejo onde é que está errado, preparo a empresa, organizo a empresa toda, treino todo mundo, tchau e benção. Sim. Não gosto. Por quê? Porque o meu perfil é um perfil de liderança. Sim. Sim. E conte daí, vocês foram lá, fizeram a barbearia e não deu certo. Quanto tempo? Olha, quando a gente chegou lá, porque assim, são muitas licenças. Imagina. Então a gente foi com um dinheiro, né? E esse dinheiro começou a acabar. Eu virei para ele e disse assim, o que a gente vai fazer? Eu preciso trabalhar. Aí eu virei e falei assim, eu vou fazer unha. Aí ele varou, não, tu não vai fazer unha. Eu disse, eu vou fazer unha. E aí eu fui fazer unha. Eu tirei tanto bife do dedo da mulher. Não deu certo. Não deu certo. Não deu certo esse empreendimento. Aí eu virei pra ele e falei, vou fazer limpeza. Ele, tu não vai fazer limpeza. Eu disse, vou. Eu já conheci uma mulher ali que ela me coloca no schedule dela, mas é assim, é um trabalho escravo. Sim. Porque você ganha muito pouco para limpar uma casa. Eu acho que era $8, $10 na época. Para limpar uma casa. E aí eu virei e disse, amor, não. Esse aí realmente não dá. Não vai dar. Né? Mas eu frequentava uma igreja lá e aí a pastora virou e falou assim, tu pode limpar a igreja para mim, então, já que tu quer trabalhar com limpeza? Eu disse, posso.
Aí ela me pagou $150, aí já foi um legal, Ok. né? Só que assim, eu disse, gente, não, calma aí, não é, não. Não é isso. Voltar. Calma, é só um tempo para eu me isso. organizar. Tipo, a gente não ficou sem dinheiro, mas a gente não podia gastar porque o dinheiro que a gente tinha era para colocar na barbearia. E a gente precisava abrir a barbearia. Porque senão de onde a gente ia tirar dinheiro? Sim. E tinha um monte de coisa cara, tinha móvel, tudo bom e do melhor, e a gente não conseguia abrir porque precisava pagar as licenças, que são caríssimas. Aí eu virei e disse assim, bom, antes de eu vir para os Estados Unidos, eu fiz um curso de envio de mercadoria de lá para cá. Isso chama personal shopper, né? Sim. E aí eu virei e falei assim, cara, eu acho que eu vou começar a fazer isso. Vou começar a ir lá no Outlet, que eu amo, né? Quem não ama o Outlet Quem não ama em o Orlando? Outlet? Vou lá, começo a fazer vídeo, posto e pronto. Eu não tinha nenhuma habilidade com a câmera, com o celular, nada, pra vocês terem noção, tá? E aí eu peguei um belo dia o celular e comecei a fazer vídeo. Abri lá, Personal Shopper Orlando. O nome do meu Instagram era. Abri, comecei a fazer vídeo, comecei a seguir. E assim, naquela época, é muito legal falar isso, porque assim, muda muito, sabe? Sim. De um tempo pra cá mudou muito a forma que você ganha seguidor. Hoje você tem que Sim. monetizar, pagar pra ter seguidor. Antigamente era assim, ó. Eu seguia, tipo, 300. Antes de dormir eu fazia isso. Seguia 300. E aí no outro dia, eu seguia 300 e desseguia os que eu tinha começado a seguir. Então, essas pessoas começavam a me seguir. Mas eu fazia isso todo dia. Incansável. Incansável. Persistência. Persistência. Pelo pouco da história, a gente percebe que eis uma grande dica para o empreendedor. É não desistir. Nunca. Chega uma hora que vai dar certo, mas Vai. tem que estar ali, acordar, dormir, acordar pensando o que eu posso fazer. Vai. E daí começou a virar. E aí começou a virar. Isso foi no início do ano, em novembro tem Black Friday. Nesse novembro eu recebi mais de 4.000 caixas dentro de uma townhome. Eu tenho foto. Se vocês quiserem, depois eu mando para vocês colocarem. Sim. Mais de 4.000 caixas. Era um corredor para eu ir para a cozinha, um corredor para eu ir para o meu quarto e um corredor para subir a escada. A garagem lotada. Caixa. Disse, meu pai amado, o que eu faço? Comecei a contratar pessoa para me ajudar. Mas assim, deu tão certo, que quando acabou isso, é engraçado, né? A minha mente é meio louca mesmo. Eu virei e falei assim... Tem outra coisa. Ai, não quero mais esse tanto de caixa aqui na minha casa. Imagina! Tirar a paz do meu filho. Já basta o menino ter que ir comigo pro Outlet, comer sentado no carrinho, sabe? Bichinho ficar o dia inteiro no iPad praticamente, sabe? Me culpo? Não. Por quê? Porque naquela época foi necessário. Sim, Era o que era isso possível aí. para aquela realidade. Isso aí. Exatamente. E eu virei e falei assim, agora eu quero um negócio maior. Porque esse tá me dando dinheiro, tá me dando muito trabalho. E agora eu quero um negócio maior. Mais dinheiro, menos trabalho. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Aí eu virei e falei assim, agora eu quero dar consultoria em enxoval. Aí ele começou. eu conhecia um pouco das coisas de bebê, mas eu não conhecia tanto. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ir para Walmart, Macrobaby, eu ia todo dia na Macrobaby. Todo santo dia, era 40 minutos da minha casa. Eu lia todos os rótulos. Eu pesquisava tudo. Eu perturbava as vendedoras para elas me explicarem para que servia. Eu pedia para elas me explicarem sobre os carrinhos de bebê. E aí eu comecei a fazer vídeo delas explicando sobre os carrinhos. E aí eu explicava só as coisas mais chupeta, pomada. Sim. Que ano foi isso, Ana? Ai, meu Deus. 2019. 2018. E aí eu comecei a ter confiança para estar no lugar delas. E aí eu contratei
uma videomaker. Que não era videomaker, tá, gente? Era uma Sim. moça que me filmava. Sim. E aí eu comecei. Eu comecei sem microfone, né? E eu comecei a explicar sobre os... Meu, eu bombei. Então, o que eu fiz? Eu mudei. Eu não apaguei nada no meu Instagram, mas eu mudei o cenário. Sim. Eu primeiro despertei o desejo de quem estava me vendo. Eu não Sim. vendia nada, não vendia consultoria, não vendia nada. Eu só fazia o seguinte, você compra e envia para o meu endereço. Ainda estava assim. Então, o que eu fiz? Eu despertei o desejo daquela pessoa que estava me vendo do outro lado da tela para querer estar ali comigo. E por que aquela pessoa ia querer estar ali comigo? Porque eu passava tanta segurança com o que eu sabia sobre o produto, né? Que ela ia estar querendo Sim. comprar comigo. Só que ela não queria que eu mandasse. Ela queria estar do meu lado. Outro tipo de experiência. Tem um livro do Grant Cardone que ele fala que você vende, né? Você nasceu vendedor, né? Sim. E se você não está vendendo, você está sendo vendido. Sim. Nesse momento que eu estava fazendo esses vídeos, eu estava me vendendo. E quando tu ia lá, ou tu ia lá me enxergar, né? Vocês me vendiam. Sim. É esse o grande lance do digital. Por que o digital Por que o digital veio realmente para revolucionar? Porque a gente consegue alcançar um número grande de pessoas e essas pessoas vendem pela gente. É verdade. Sim. Entendeu? Eu sou do mercado físico, eu amo o mercado físico. Eu tive uma dificuldade enorme para aceitar o mercado digital. Mas eu comecei a ganhar muito dinheiro no mercado digital lá nos Estados Unidos já. Foi quando começou, né, o movimento. Quando começou o movimento. E aí, eu não sei se vocês sabem quem é o Gary Vee. Não. Ele tem um canal na internet, ele tem vários livros sobre vendas. E ele, como ele começou? Ele começou fazendo lives na loja de vinho do pai dele. E ele começou provando, explicando sobre os vinhos, né? E ele começou a mostrar. Né? Então, o Gary Vee, nessa época, que eu fazia isso sem conhecer o Gary Vee, porque, de verdade, eu nunca fui de estudar sobre o assunto. Né? Eu vim Foi pelo instinto, preciso fazer. O meu é feeling, né? Sim. Eu acho que eu já nasci com o talento para isso. Sim. Para vendas. E aí, o meu pai vendedor, eu vendo ele, né? Vender e tudo. Isso ajudou, né? E eu ter começado muito cedo a querer ganhar dinheiro, né? Ter começado... Eu sou a segunda filha de 4 filhos, né? E, assim, o meu pai não era rico. A gente tinha classe média. Mas, assim... O meu pai me dava dinheiro para pegar ônibus e ir para a faculdade. Aquilo era muito pouco para mim. Sim. Eu não queria aquela vida. Eu queria uma vida melhor. Então, para eu ter uma vida melhor, eu tenho que correr atrás. Sim. Às vezes as pessoas me mandam no Instagram assim, ai, queria tanto aprender a vender, queria tanto ganhar dinheiro. Eu disse, meu amor... Comece. Começa! Sim. E essa é uma dica importante. É a decisão e o querer ganhar dinheiro. Entender que é uma decisão e que eu preciso iniciar o processo sem ter medo. E é interessante as tuas referências, porque você utilizou o seu feeling, seu DNA, suas influências, mas também foi se aprimorando, foi se conectando para fazer as coisas acontecerem. E daí ficou grande a sua operação, chegou onde você queria dentro do processo. Chegou. Ficou tão grande que chegou um momento que eu não atendia mais final de semana. Eu tinha 2 clientes por dia. Eram 4 horas para cada cliente. Então, eu passava o dia inteiro trabalhando. Só que eu cobrava $600 naquela época, a consultoria. E a minha agenda era... Por 4 horas. Por 4 horas. E a minha agenda era lotada. Se a pessoa quisesse que eu trabalhasse final de semana, eu até trabalharia. Mas era o dobro do valor. E às vezes tinha gente que pagava. E aquilo era, de verdade...
Intenso. É emocionante falar, porque assim, Sim. aquilo... Vender para mim, tá com um cliente, cara a cara, isso para mim é vida. E também é uma baita de uma realização, porque é um sonho. Está lidando muitas vezes ali com o sonho, Com o sonho daquela de alguém. criança que vai chegar, daquele Nossa, sonho eu vou de ir para os Estados Unidos e fazer um enxoval e comprar coisas diferentes. E você era referência, né? Eu era referência, assim, até hoje, porque ninguém faz igual. Ninguém parou e disse assim, nossa, eu vou fazer igual. Se o dela deu certo. Sim. Se eu voltasse hoje e fizesse a mesma coisa que eu fazia, eu ia continuar sendo referência. Ana, mas também você não acha que o mercado mudou e que, pegando há 6 anos atrás, a gente não tinha muito acesso a produtos que hoje nós temos, através de Shopee, através da venda pela internet. Hoje também facilitou um pouco o acesso a alguns produtos que na época só tinham lá? Acho que não. É. Tem, por exemplo, o principal produto de um enxoval de bebê é o carrinho. Você não É consegue. verdade, faz sentido. Você não compra, não chega. Até chega, mas hoje é bem mais difícil, né? É bem mais difícil vir os produtos de lá. Eu já perdi 2 caixas cheias, porque eu fazia muito, mesmo estando aqui, eu fazia muito ainda compra lá. E até que eu desisti, sabe? Porque eu perdi dinheiro, né? Então, quando eu me deparei, eu cheguei a um momento que só de comissão eu ganhava $30 mil. Só de comissão, tirando as consultorias. E aí eu virei, voltando da Macrobaby, eu virei pro meu marido e falei assim, olha, eu acho que a gente tem que expandir isso. Tá muito Sempre a louca. monótono, Tá muito Coitado desse monótono, marido. Tá muito Não, monótono. pior que a gente é igual. Igualzinho. Ele fala uma coisa, eu executo, eu falo uma coisa, ele executa, então a gente é igual. Por isso que dá certo. Por isso que dá certo. E aí ele virou, mas o quê? Eu disse, eu já sei. Eu quero criar uma lista de enxoval. E eu quero vender essa lista na internet. Porque as pessoas que não podem contratar o meu serviço, Você consegue atendê-las. e as pessoas que não vêm, eu também consigo atender sim. com a minha lista. Aí ele virou e disse assim, Ana, fala sério. E a gente conta isso até hoje, ele inclusive conta. Fala sério, né? Uma lista de enxoval? Digita aí no Google, lista de enxoval. Tu entra na Macrobaby, na porta tem uma lista de enxoval. Tu acha que isso vai dar dinheiro? Aí eu virei e disse, vai. Sabe por quê? Porque não é a minha lista. Entendeu? Você tinha a credibilidade das pessoas já, né? Então, quando você trabalha para que a sua imagem ela seja respeitada, para que a sua imagem ela seja... Tem uma autoridade naquilo que faz. Mas a tua autoridade também veio das tardes e tardes lá, estudando, pedindo, lendo. A minha autoridade veio do que as pessoas viam. Sim. Sim. A forma que eu apresentava o produto, a forma que eu falava. Porque você só confia em quem? Sim. Tem conhecimento, óbvio. Entendeu? Porque E se posiciona também, né? Porque porque também só ter o conhecimento muitas vezes não é o suficiente, né? Ana, e o Exatamente. mundo digital também, como ir para os Estados Unidos, acompanhando suas caixinhas, pessoas perguntando, quero muito para os Estados Unidos, alguma coisa assim. Existe o por trás, a hora que as luzes da live, ou que a hora que o celular está desligado, que é o trabalho mesmo. Não pode romantizar qualquer tipo de trabalho, porque não é fácil. Como você disse, para ser autoridade, o quanto te custou isto? Quase custou meu casamento. Sim. Sim. E é um trabalho danado. E esse foi um dos motivos de nós termos vindo embora. Foi daí que disse, ponto. Agora eu preciso repensar. Então, lá nos Estados Unidos, foi quando eu comecei o processo de conversão para o catolicismo. Então, eu rezava o texto... Como eu tinha dúvidas, e eu sempre falo, quando a gente tem dúvida, a gente não pode agir. Sim. A gente tem que ter certeza. Sim. Né?
E eu sou assim em qualquer coisa. Por mais que eu seja impulsiva, por mais que eu canse das coisas, mas eu só vou agir quando eu tiver certeza. E começou meu processo de conversão e aquela vontadezinha de vir embora começou a bater. Por quê? Porque eu disse assim, gente, eu preciso ser esposa. Sabe, eu não consigo mais aguentar tudo isso, né? Porque o Vitor trabalhava comigo, ele editava todos os meus vídeos, ele fazia os meus... Porque nessa época eu já estava lançando, né? O meu primeiro lançamento a gente fez R$40 mil. Foi a lista? Que foi a lista. O nome na época era... R$40 mil. Lista de enxoval comentada. Aí depois veio um lançador, amigo nosso, e disse, não, esse nome tá feio. Vamos colocar enxoval... Aí o Vitor virou e falou, enxoval dos sonhos. Aí eu disse, topo. Topava tudo, só queria vender. Sim, queria ganhar dinheiro. Aí eu virei e falei assim, bora, topo. A gente pegou esses 40 mil e colocamos em tráfego. A gente não mexeu nesse dinheiro. E pro próximo lançamento, eu fiz 530 mil. Nossa. E eu fiz... Gente, eu fiz uma estrutura de lançamento dentro de um quarto. Que vocês não têm noção. Eu movimentei um negócio... Absurdo. Por isso que eu fiz esse valor, porque eu consegui colocar gente, porque eu movimentei o negócio. E naquela época era muito mais fácil você ter gente te acompanhando, ter lead, ter audiência. Aquela época era muito mais fácil também, né? E eu, depois disso, depois de todo esse sucesso, é por isso que eu falo, né? Não adianta, não é só sobre... o quanto você ganha, não é só sobre o sucesso, não é só sobre a fama, mas quando as luzes se apagam. Sim. Sabe? E aí, quando as luzes se apagavam, o que estava faltando? O que estava faltando? O desafio que você tinha de ir, de fazer, de ganhar dinheiro, estava cumprido. E agora, né? Qual que era o próximo? Né? E aí foi quando eu comecei... De realmente voltar para... Exato. Né? E aí foi quando eu comecei a rezar o texto diário. E aí eu só pedia, né? Só dizia, ai, menina do Senhor, me ajuda. Se for pra gente voltar, a gente volta. Mas assim, também, né? Eu ainda sou exigente, né? Só pra gente voltar, né? Mas, por favor, né? Não me deixa ali. Quero continuar vendendo? Quero... Não, né? Ou não, então eu pedia muito assim. Pra eu sair um pouco de cena, sabe? Porque eu sempre tive esse perfil de estar à frente, de liderança. Só que isso estava fazendo mal pro meu casamento, isso estava fazendo mal pro meu filho, isso estava fazendo mal da imagem do meu marido para o meu filho. Não que meu marido fosse, não tem iniciativa. Não, pelo contrário. Sim. Né? Ele já tinha, inclusive, clientes aqui que ele lançava. Eu e mais 2 clientes. Ele começou a entrar nesse mundo do lançamento por você ou você que usou ele para te lançar? Ele entrou através de mim, assim. Você. Tipo, ele comprou um curso para me lançar. Ah, legal. Né? E aí ele começou a lançar uma amiga minha médica daqui do Brasil, começou a lançar o esposo de uma amiga dele. E aí foi o momento que eu virei e falei, a gente vai voltar. E em 6 meses a gente voltou. E a gente voltou na época da pandemia. Lá já tinha passado e aqui tinha começado. E aí... graças a Deus, deu tudo certo aqui, né? Porque aí o Vitor abriu uma agência ali na Gleba. E aí ele começou a ter mais clientes. Ele tinha um estúdio, inclusive, bem grandão. A gente alugou meio andar ali daqueles prédios ali. Um prédio ali perto do Aurora. E assim, era um negócio grande, equipamento, tudo. Os experts vinham pra cá pra fazer live de venda, pra fazer vídeo. E o negócio deu super certo. Quando a gente chegou, eu ainda continuei fazendo algumas coisas. Mas, assim, Deus é incrível, né? Sim. Eu pedi, não pedi? Sim. Agora aguenta. Tu falou que tu ia aguentar, então agora aguento que eu tenho preparado. Que não vai ser fácil pra ti, né? E aí o meu negócio não tava mais dando certo como era pra dar. Parece que o negócio não tava andando, sabe? E aí isso me frustrava, porque... eu quero ver resultado, né? Sim. Eu quero ver o resultado vindo. Até que eu adoeci. Eu tive burnout. E nessa época que eu tive burnout, a médica virou e falou, tu vai parar. E a médica, na época, o meu marido lançava ela.
Ela falou, tu vai parar. Tinha uma crise e tal. Lá no Beto Carreiro, estava viajando. Agora você vai parar 6 meses. Eu, oi? 6 meses, tu não vai mais pra agência. Porque assim, eu ia pra agência, dava pitaco, blá, 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 contratava pessoas, financeiro. Sempre ali, pra manter junto com ele. Pra dizer assim, eu ainda tô aqui. Tô aqui. Não me tira, que eu tô aqui. E sempre ali pra manter, né? E aí, fiquei 6 meses parada. Do ano da pandemia? Depois. Acho que tem uns 3 anos. 6 meses parada. E aí foi bom, porque eu estudei muito sobre catolicismo, eu estudei muito sobre filosofia. Eu fui para um outro lado que eu já queria ter conhecido e que eu não conhecia, né? Como eu falo para um amigo meu, não queria me tornar filósofa, tá? Não é isso. Não quero. Só quero aprender um pouco mais. Então, aí eu fui mais para esse lado, eu fiquei mais calma, eu fiquei mais tranquila. E aí o Vitor... Explodiu. Explodiu. Sim. Tudo na hora certa, né? Tudo. E, Ana, a gente sempre fala sobre essa questão do equilíbrio, do que o empreendedor precisa perceber e compreender que quando ele está num processo, quando ele está buscando, ele precisa se aquietar e que a inteligência espiritual faz parte deste processo. Para você viveu na pele isso. Muito legal. Porque tem pessoas que não acreditam. Porque daí vão levando a vida e vão caminhando, daí começam porque o ser empreendedor, ele te suga uma energia muito grande. E te desvia muitas vezes. Daí você entra na inquietude empreendedora, mas não se aquieta na área emocional e espiritual. Exatamente. Exatamente. É essa a questão. E hoje você consegue sentir-se neste equilíbrio? Não, porque eu não acredito em equilíbrio. Ótimo. Aquela questão, eu sempre estou em busca de pesar não, aqui eu não e pesar. acredito em equilíbrio. Primeira coisa, né? Não existe equilíbrio, gente, desculpa. Só o da balança. Não tem quem me diga assim, eu sou equilibrada. Não, Tipo, tem as figurinhas. Somos todos equilibrados. Imagina. Gente, pelo menos é o que eu acho. Ali na balança, vamos supor que eu, né, quero buscar o equilíbrio. Existe um trânsito ali, que uma hora eu sou mais dedicada à maternidade, uma hora eu sou mais dedicada à casa, uma hora eu sou mais dedicada... E você tem que saber qual é o momento que você precisa andar mais para um ladinho, andar mais para o outro ladinho, para não tombar. O eterno equilibrando ali, né? Os pratos. São pratos se equilibrando. Sim. Não é um equilíbrio, porque o que é equilíbrio? Equilíbrio é um negócio que tá tudo igual. Sim. Entendeu? Existe um trânsito ali, né? É óbvio que existe um trânsito. Existe energia transitando. Sim. Né? E eu sempre falo que, quando tu falaste ali de silenciar, eu sempre falo que para você aprender, né? Para você conseguir ouvir. E não é só ouvir o cliente, né? A gente está falando aqui de empreendedorismo para você aprender a escutar, né? Para você aprender a ouvir o seu cliente, para você aprender a ouvir até a voz de Deus. Sim. Você precisa silenciar. Você precisa acalmar o teu coração e silenciar. É verdade. Porque senão você não vai conseguir escutar. Se eu quero te vender alguma coisa, eu nunca te vi na vida. Se eu quero te vender uma coisa, eu vou chegar e vou... Não. Aprender a ouvir é a primeira base de um bom vendedor. A primeira base de um bom vendedor. E como foi ouvir Deus no meio de tudo isso? Foi maravilhoso. Ah, imagina. Foi maravilhoso, assim, porque foi o que eu pedi, né? E eu não me arrependo disso. Vai ser uma nova mudança. Foi. Hoje eu sou uma outra pessoa. Eu continuo com esse meu jeito, né? Empreendedor, que isso nunca vai mudar. Porque é meu, é nato, nasci com isso. Mas hoje eu amo ser dona de casa. Amo.
Eu amo passar roupa. Sim, eu amo passar roupa. Eu lavo roupa. Foi encontrar os prazeres em outros momentos, em outras circunstâncias. Que eu achei que eu nunca ia ter, Eu não queria ter. né? Eu amo estar com meu filho, eu amo estar com meu marido, né? Fazer uma comida gostosa para eles, né? Então, assim, foram coisas que foram acontecendo que precisavam me trazer para o feminino, Sim. Sim. Ter esse resgate mesmo. né? Por quê? Eu trabalhei 10 anos só com homem. Eu tinha que me comportar como um homem para ser respeitada. Sim. No meio, era só homens mais velhos, bem mais velhos, né? Então, eu precisava resgatar o meu feminino, né? E aí, hoje, eu sou dona de casa, hoje eu sou esposa, hoje eu sou mãe, mas eu sou empreendedora. Eu sou empresária, eu sou vendedora. Eu vi que tem coisa nova aí. Tem. Eu já Não vi. para, né? Agora eu vou criar minha marca, né, de roupa. Isso era um projeto que eu tinha. Eu dizia assim, ai, quando eu tiver lá uns 50 anos... Se eu estiver tranquila, Quando eu estiver tranquila. Lá para os 50 anos, sabe quando eu estiver mais velha, sabe? Aí eu penso em criar minha marca. Porque a gente foi para Milão e eu voltei de lá assim, cara, eu preciso criar a minha marca. Eu amo esse mundo da moda, sabe? Sempre gostei disso, eu tenho várias ideias. Blá, blá. E aí eu entrei para a empresa agora do Vitor. Eu cuido do financeiro, né, da empresa. Mas aí a gente teve uma saída de um colaborador que precisava de alguém ali para organizar a casa. E aí o Vitor virou e disse, eu preciso da tua ajuda. Aí eu disse assim, ó, eu entro com data para sair. Por quê? Porque eu me conheço. Sim. Eu sei que eu me dou muito. ia começar... Os gatilhos. É um lugar que eu não quero mais voltar com relação... Por quê? Porque é um vício É um para mim. vício. Se voltar, vai voltar com tudo. Gente, para mim é um vício. Sim. Qual que é seu hobby? Vender. Vender. Adrenalina da venda. Eu digo sempre assim, eu até estava conversando com um amigo, eu disse assim, cara, sabe por que vender é bom? É dopamina pura. Porque a cada venda é um desafio, É meu uma amor. dopamina. Cada venda é um desafio. E essa fala tem que nos pegar. Você que está nos ouvindo neste podcast, está nos assistindo, tem que nos pegar porque o empreendedor precisa se conhecer. Entender quais são os seus gatilhos, quais são os seus vícios, porque tudo aquilo que é o extremo também não funciona. Não. E quando você consegue em Deus, quando você consegue do lado emocional, quando você consegue compreendendo isso, você sabe qual é o seu limite, né, Ana? Até aqui eu consigo ir bem. A partir daqui, eu falo que os controlados são eternos drogados em dopaminas que falam até aqui eu consigo ir bem. A partir daqui eu corro o risco de voltar àquela antiga pessoa com aqueles antigos vícios de comunicação, de postura ou de própria doença emocional que eu não quero mais estar. Sim. Eu acho que para mim o pior desse vício é o afastamento da minha família. Porque eu fico... Você se doa muito. eu fico tão dentro daquilo que eu esqueço de tudo. Porque, entenda, o vício não é pelo dinheiro, Sim. entendeu? Não é pelo ganhar dinheiro. Eu não tô nem aí para isso. É consequência, Desde sempre, né? de verdade. Desde quando ali eu era representante comercial. Eu não ficava calculando quanto eu ia ganhar. É o trabalho que se faz para chegar no resultado Sim. final. Sim. É isso que me dá uma Realização. Então, aí eu entrei agora para a empresa e aí eu fui organizar, né, a empresa. E eu vi que o setor comercial era o mais desorganizado. Adorei. Ai, que bom. E aí eu virei e disse, então, eu vou implementar, né? Customer Service, que o cliente fique satisfeito no final da compra, que o cliente tenha confiança, que o cliente... Então, eu queria fazer um negócio tão estruturado para que no final o cliente diga assim, meu, que é isso Uau. nesse curso? Uau! Né? Meu, eu tô me sentindo tão seguro comprando esse curso, né? Eu tô me sentindo tão
tão abraçado, né? Tão que eu compro qualquer coisa que essa pessoa tá vendendo. Sim. Por quê? Porque eu sei que não vai dar ruim, né? E é exatamente assim que tá. Hoje é exatamente assim que tá. Eu vou responder hoje. Eu recebi hoje essa caixinha. Ana, foi você que implementou as automações do setor comercial do curso de Engenheiro Matheus? Eu disse, aí eu falei pro Vitor, eu posso falar sobre tudo que eu fiz? Pode. Eu disse, então vou responder mais tarde. Então foi, sabe? Eu fui lá, eu fiz tudo bonitinho, deixei tudo bonitinho, só que chegou uma hora que eu disse assim, foi a terceira vez que eu pedi, eu preciso sair. Porque vai começar a dar ruim. Não vai dar certo. E dá um spoiler pra gente dessa caixinha que você vai responder. Então. Eu criei um sistema de automação, né, porque assim, a venda ela é fácil de ser feita, né? A estratégia de venda que é criada para se vender um curso, para quem é estrategista, que no caso é o Vitor, para ele já sabe aquilo de código salteado, né? Como ele vai fazer. O negócio é o pós aquilo. O pós aquilo, é por isso que eu falo, o setor comercial de uma empresa é o coração da empresa. Se der uma merda na hora que eles estiverem fazendo a venda, quem vai segurar as pontas é o setor comercial. Se a gente não tiver um setor comercial bem formado, bem treinado, não vai dar bom. E foi isso que eu fiz quando eu reuni ele e o sócio dele e falei para eles, o setor comercial está precário. A gente precisa estruturar o setor comercial. Só que eu não vou ficar como chefe durante muito tempo. Então, eu peguei e treinei a moça que eu vi, né, que tinha o perfil. Treinei ela. Disse assim, eu vou treinar ela, porque quando eu sair, Vitor, é ela que vai ficar. E aí a gente fez, eu estruturei, eu e o Marcos, que é da automação, estruturou todo um sistema de automação para o pós-venda do cliente, né? Para o suporte, caso o cliente necessite de algum suporte referente ao curso, né? Criei grupos, que dentro desses grupos eu vou poder vender a esteira de produtos que a empresa tem, através de estratégias de vendas que vão ser criadas ali. Aí o Vitor já cria uma estratégia para soltar ali dentro dos grupos toda semana, né? Então, assim, eu criei todo um ambiente para que, além dos lançamentos, a gente tenha venda diária. Tem recorrência ali, né? Recorrência e que o cliente saia extremamente satisfeito dali. Por quê? Porque eu preciso que o cliente que está ali comprando, ele venda para mim depois. Exatamente. Entendeu? Porque se esse cliente não vender para mim, ele vai fazer o quê? E aí a essência das suas experiências, daquilo que você já entendeu do modelo comercial efetivo, que é ajustar e aplicar dentro da realidade que você tem hoje. Exatamente. Muito legal. E, Ana, antes da nossa pergunta sobre a nossa dica aberta aqui para você nos dar, queria que você nos dissesse qual é o futuro hoje da venda. Qual é o maior desafio das pessoas, tanto no online quanto do offline? Para onde está caminhando? Para que a pessoa possa ter resultado? Você já deu vários insights com relação a isso, mas para você, qual é a grande sacada para que as pessoas, a partir de agora, neste novo mundo, neste novo mercado, possam ter resultado com vendas? Treinamentos de equipe. O que eu vejo de mais precário hoje no mercado, tanto físico quanto digital, é que não existem bons vendedores treinados. As pessoas não sabem falar com o cliente. Um dia desse eu fui numa loja ali no shopping, Adidas, e aí eu entrei para comprar um tênis, o rapaz olhou e disse, amiga, hã? Não se trata um cliente assim. É óbvio que eu não vou chegar a uma formalidade. Mas, assim, as pessoas, elas não têm mais tato. Sabe? É verdade. Elas primeiro precisam perceber o ambiente. Ou então a pessoa chega, oi, tudo bem? Meu nome é Ana. Olha, precisa de alguma coisa? Seguindo o roteiro certinho, decorado. As
pessoas não têm... Olha, eu venho de uma época que os meus treinamentos, eles eram em auditório, com marins, né? Ia Sim. lá, presencial. Ficava o dia inteiro, Ficava o dia inteiro. com caderninho, anotando os insights. Quem nunca foi num congresso? Entendeu? Sim. Não existe Não mais existe isso. mais isso. E o pior é que não existe mais isso nem dentro das grandes empresas. Sim. Está triste. É por isso que a IA tá aí. É verdade. Sim. E a IA vai tomar conta do mercado. É. E os grandes responsáveis por isso são os seres humanos, que não estão dando conta, Sim. que não estão se especializando. Sim. Então, hoje, na minha opinião, na nossa empresa tem, inclusive a gente está com uma IA de recuperação de venda, ela está sendo treinada, mas por quê? Porque isso facilita o processo. Tá? Isso facilita o processo. Eu não quero substituir o humano. Porque eu não concordo com substituição de humano. Porque a IA, um robô, ele não tem sentimento. E muitas vezes você precisa, sim, colocar a emoção para finalizar uma venda. Sim. Né? Porque as pessoas, elas compram com emoção e justificam com a razão. Né? Então, eu preciso colocar uma emoção ali, no produto, no serviço, em alguma Sim. coisa, para que a pessoa finalize a venda. E hoje, não existe mais esse olhar do vendedor de eu quero te ajudar. Não existe. Não. Hoje o vendedor eu quero vender. Eu quero saber só da minha comissão. Dentro do horário estipulado, dentro daquele mínimo do esforço. Exato. Este é o grande desafio. Ana, muito bacana. Olha, acho que para cada tópico desse daria outros podcasts, entendeu? Tipo, já tem algumas coisas aqui. A minha conversão daria um outro podcast. A minha escolha por Londrina daria um outro Ai, eu vou chorar podcast. horrores. Eu sou chorona, tá? Só para te avisar que nós vamos te convidar de novo. Obrigada. Para a gente fazer várias outras Vamos. falas. Essa é só a parte 1. É super legal. A gente sempre termina nosso podcast, Ana, perguntando uma dica aberta, uma dica do coração mesmo. Aquilo que transformou a sua vida e aquilo que você gostaria de passar para quem está nos ouvindo agora. Uma dica aberta, uma dica sem para quem está nos filtro. assistindo, uma dica sem filtro para esses empreendedores, para essas pessoas que estão ali e que vai dizer, olha, isso pode fazer sentido para mim. Qual que é a sua dica aberta? Olha, existe uma frase que eu aprendi com meu pai. Nem lembro quantos anos eu tinha, porque eu acho que ele fala tanto isso, né? Que isso já entronizou, assim, em mim. Quem não é visto não é lembrado. Então, se você não se deixa ser visto, né? Se você não deixa as pessoas enxergarem você, você nunca vai ser lembrado. Né? E se você é lembrado, você consegue vender. E como é que eu faço para ser lembrado? Na minha época, lá do físico, eu dizia que é visita, visita, mais venda. Visita, 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 visita. Porque eu ia visitar os clientes presencialmente. E hoje, no digital, como é que eu faço isso? Nossa! Hoje, no digital, tá muito fácil. Porque eu pego o meu celular. Vou fazer uns stories aqui, ó. Fui visitar meu cliente. Não é porque eu não vendo nada no Instagram que aquelas pessoas que estão lá me seguindo não podem ser meu possível cliente um dia. Sim. Mas eu preciso com que essas pessoas confiem em mim. Eu preciso com que essas pessoas criem intimidade comigo, que é muito mais fácil do que no físico, porque elas vão estar todo dia comigo e no físico elas não estavam todo dia comigo. Conectadas com você. É muito mais fácil me conectar com as pessoas através do online, né? E aí, quando eu lançar algo... Eu já tenho meus clientes. Vocês viram o que eu estou fazendo agora? Todo dia de manhã eu estou fazendo uma frase motivacional. Só que não é aquela frase motivacional chata, é aquela coisa meio tosca, engraçada. Tipo, vai chegar um dia que com certeza eu vou beber e no outro dia eu vou estar de ressaca. E aí eu vou virar e vou dizer assim, frase motivacional do dia, não beba. Não bebo. Sim. Entendeu? Então, é sobre o meu dia a dia,
É sobre as pessoas me verem todo dia iniciando o meu Instagram com a mesma coisa. Elas vão pedir para eu fazer. Rapidinho, tá? Quando eu fazia envio de caixa lá nos Estados Unidos, eu criei o dia de abrir caixinha. Era toda segunda-feira. Bombava. Se tornou uma rotina. Por quê? Porque as pessoas amam rotina. Entendeu? Aí vem lá o livro, acho que é do Seth Godin, Tribos. Eu acho que é dele, não lembro. E aí você cria a sua própria tribo. Sim. Sim. Tá vendo? Uma dica muito importante. Por isso que ela vende. Casa pegando fogo. Porque existe um negócio por trás de tudo isso. Sim. Ana, muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada pela sua entrega. Prazer, meu. Obrigada pela sua entrega. Obrigada pela sua disponibilidade em estar conosco, contar um pouco da sua história, que eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas a fazerem diferente. E que Deus abençoe sua caminhada, os seus projetos. E vai contando pra gente, hein? O que tá vindo por aí, combinado? Pode deixar. É isso aí. Ficamos aí, um monte de informação, hein? Olha que aqui neste podcast você vai ter muitas dicas. Espero que você tenha gostado e nos encontramos no próximo. Até mais. Até.